Olá pessoal, sou Daniel Mastral, sou escritor e também sou conferencista. E hoje eu quero trazer para vocês um esclarecimento a respeito de um tema que tem sido uma pergunta bastante recorrente dentro das minhas redes sociais. O que é então o tal do Kundalini ou Kundalini, né? O que vem a ser isso? Existe, né, na verdade, algum fato em meio a boatos? Existe de fato, então, existe algo de concreto dentro desse conceito do Kundalini, que na verdade é apenas um nome diferente para nós chamarmos a algo que talvez Deus já tenha nos dado, uma elevação da consciência, uma capacidade de prever o futuro, de dar norte ao povo, de ouvir a voz de Deus de uma maneira muito clara. Então vamos entender isso, vamos tentar purificar esse tema, porque ele é rico de misticismos, ele vem muita informação agregada a linhas esotéricas e tem muitos exageros. Então eu vou procurar sumariar esse conteúdo e, com a graça de Deus, tentar passar para vocês, né, um conteúdo que venha acrescentar a sua vida. Que o maior desejo do meu coração, meu irmão, minha irmã que está me assistindo, é que você cresça, é que você tenha uma vida plena, uma vida em abundância, que você possa usufruir da presença de Deus como algo empírico na sua vida, como algo real, como uma experiência, não como apenas uma coisa distante, vaga. Hoje nós vamos provar o poder de Deus que está em você, que está em mim. Kundalini, vamos chamar esse vídeo aqui de Kundalini, a energia invisível, uma vez que Kundalini está ligado a uma fonte de energia que estaria então dentro de nós. Todo ser humano tem esse tal de Kundalini, né? A palavra é uma palavra em sânscrito que significa serpente enrolada ou enrolada como uma cobra. É como se essa energia estivesse agrupada, né, estivesse represada num determinado ponto do nosso corpo. No caso seria o cóccix, né, a última vértebra da coluna cervical. Né? Então ali seria o ponto estaria colocado ali essa serpente Kundalini. Outros dizem que esse ponto de energia, essa serpente estaria enrolada na região do nosso umbigo, que é onde nós inicialmente, no momento que nós somos um feto, né, nós recebemos os nutrientes da vida. Então ali então seria represada essa fonte de energia. Será que isso é real? Até que ponto é fato e até que ponto que entra o boato? Vamos separar então meninos de homens. Vamos entrar num assunto muito interessante. Vocês já repararam? Quando fala uma serpente enrolada, você imagina uma espiral, né? Essa primeira ideia que a gente tem, ela está espiralada ali. E se nós observando o universo, as manifestações energéticas que existem no universo, elas também têm essa mesma forma. Então, as galáxias, que são grandes fontes de energias, compostas de poeira cósmica, compostas de nebulosas, compostas de estrelas, de sistemas solares, que não tem só o nosso, tá? Então, essas galáxias, elas se formam em espirais, né? Espirais de energia. Curioso isso. A nossa digital, ela também é uma espiral. Nós vemos muitas coisas correlacionadas aí, né? Então existe aí alguma coisa que parece que está ligado a essa energia em forma de espiral. Por isso, então, o entendimento é que essa serpente enrolada agrupe essa energia chamada, então, de Kundalini. Nós podemos dar um outro nome para ela, tá? Mas vamos respeitar aqui. Então, como é um tema cercado de misticismo, de mitos, de lendas, de distorção da verdade, e uma vez que você abrace esse tema contaminado, né, o que vai acontecer? Pode te causar demência, né, você pode pirar, né, loucura, tentativa de suicídio, pode causar um dano cerebral terrível na sua vida.
E muitas dessas linhas de Kundalini também associam a uma espécie de energia sexual, onde você controla o orgasmo, né, para que você gere uma energia, só que ao você controlar o orgasmo, você então represa aquela energia para dentro de você. Né? Só que isso é um mero pretexto, não vejo fundamento científico para isso, não vejo fundamento bíblico para isso. Crescei, multiplicai-vos, sejam fecundos, enchei a terra, né? Então Deus ele abençoou o ato sexual, não está dizendo não, você vai lá e se segura, quer dizer, não, lógico que não, mesmo porque é algo que traz prazer para nós, dentro, claro, do conceito que Deus estabeleceu para nós como uma regra, né, para nós cumprirmos dentro do casamento, né? Porque fora do casamento, ou antes do casamento, gente, não é a mesma coisa. Você não vai usufruir da plenitude, né? Sempre vai ter uma sombra ali, sempre vai ter alguma coisa que não vai te trazer paz. Mas dentro do casamento, o ato sexual é algo maravilhoso, extraordinário, né, e recomendado. Tá bom? Vamos então tentar purificar esse assunto, tirar dele tudo aquilo que não te agrega, tudo aquilo que é mito, tudo aquilo que é boato, tudo aquilo que é deformação da verdade. E vamos procurar deixar no escopo central somente aquilo que realmente faz parte da realidade. Pode até ser que o nome, nominalmente, a gente esteja interpretando de uma outra forma, mas quem sabe o conteúdo não é o mesmo? Vamos analisar com calma, né? O símbolo da Kundalini é uma serpente. Lembraram, né? Já falei no início. Já repararam que o símbolo da medicina, elas têm assim duas serpentes entrelaçadas na medicina, né? O símbolo da medicina tem a serpente. O símbolo da farmácia tem uma serpente, uma serpentinha entrelaçada ali também, né? Então curioso isso, porque aparentemente esse símbolo da Kundalini, embora seja uma serpente que nós interpretamos como mal, como o diabo, a grande serpente, a serpente que seduziu Eva e tudo mais, né? Ela está ligada aqui nesse contexto à cura. Por isso, muitas pessoas acreditam que o domínio dessa energia, da Kundalini, além de elevar o seu estado de consciência, pode promover curas milagrosas na vida das pessoas. Parênteses aqui. Eu lembro, até postei no Snapchat esses dias, tinha um programa antigamente, década de 80, chamava O Povo na TV. E lá uma vez vinha um rapaz chamado Roberto Lengruber, e ele, através da mentalização, do poder da mente, ele então poderia curar pessoas, ele curava paralíticos, ele curava os enfermos, mais ou menos como a gente vê na igreja. Só que lá ele dizia que era o poder da mente dele, que ele tinha liberado, né, o Kundalini dele ali. Eu lembro também daquela época do Uri Geller. Lembra do Uri Geller? Que ele entortava o garfo na televisão, e aí dizia até que se você estivesse do outro lado da tela e colocasse um garfo ali, o garfo entortava. Adivinha, o trouxa ficava lá esperando o garfo entortar, e o garfo não entortava, né? Então, hoje qualquer mágico faz isso, Crisanjo faz isso, Mister M faz isso, é um truque, né? Não está ligado a algo sobrenatural. Então tem coisas naturais e coisas sobrenaturais. Eu lembro que nessa época do Roberto Lengruber, uma vez o Moacir Franco tinha um programa chamado Moacir Franco Show. Então ele fez algo semelhante. Ele contratou uma pessoa que ia fazer o papel de um grande curandeiro, de alguém que também curava as pessoas, como Roberto Lengruber curava as pessoas com o seu poder da mente, com a sua mentalização. E aí havia uma pessoa na plateia, um cadeirante. Ele chama o cadeirante, entrevista, quanto tempo você está assim, aquela coisa toda, muito similar ao que a gente vê nas igrejas hoje também, né? E aí, depois de tudo aquilo, música, encenação, baixa luz, todo aquele efeito especial, aquela pirotecnia, o pseudo, então, mentalizador lá, ele pega, acumula energia, faz cara, gestos e bocas, e de repente a pessoa levanta. Música de fundo, luzes, né? Tudo encenado ali, a plateia chorava, a plateia se emocionou, a plateia bateu palma. E eu lembro que depois o apresentador, na época o Moacir Franco, pegou o microfone e disse: gente, isso é tudo mentira. Esse homem é um ator, esse cadeirante é um ator, isso foi só uma encenação. Tá vendo como é fácil enganar as pessoas? Então uma coisa que a gente tem sempre que observar nos dias de hoje, é que eu sempre falo, a marca de Cristo não é o milagre, é o amor. Se amardes uns aos outros, saberão que sois meus discípulos. Aqueles que têm o meu mandamento, os meus mandamentos os guarda, esse é o que me ama. Buscar em primeiro lugar o quê? A cura, o milagre, o dinheiro, a prosperidade? Não.
o reino, e o resto ele será acrescentado. Então fica aí uma dica para você, tá bom? Então, essa serpente Kundalini está ligada à medicina. Eu lembro até de um trocadilho que tentava explicar por que isso, por que que a medicina tem duas cobras e por que que a farmácia tem uma cobra só na sua simbologia, né? Significa o seguinte, se você tiver doente, for no farmacêutico, e ele não te curar, né? Se ele curar, ele te cobra, né? Mas se ele não te curar, realmente ele não cobra. Então é uma cobra só. Então se ele não curar, ele não vai cobrar você. Agora você vai no médico. Se o médico te curar, ele cobra. Se ele não te curar, ele também cobra. Por isso tem duas cobras. É um trocadilho besta, mas você vai guardar isso daí na memória, né? Então, essa serpente está curiosamente ligada, mais uma vez, à cura. É considerada uma energia presente em todo o universo e em todos os seres vivos. Essa é a representação da Kundalini. Mas outras culturas religiosas, né, esotéricas, inclusive muitas linhas orientais, vão ter outros nomes para ela. Ti, Prana, Satori, depende da cultura. Né? Mas muitas linhas religiosas, em especial as orientais, creem nessa energia presente em nós, né? Inclusive tem aí o equilíbrio dos chakras, o Doin, a acupuntura, eles têm essa linha de pensamento, né? Então vamos adiante. Né? A minha esposa, inclusive Isabela, ela fez um curso de pós-graduação, quando era estudante de medicina, de acupuntura, na USP, para médicos, né? Para médicos, né? Inclusive ela ganhou esse bonequinho aqui, que está aqui, cheio de os pontos meridianos e tal, mas é muito semelhante ao Doin do Kung Fu também, que eu aprendi, a digitopressura. Né? Em muitos casos a coisa funciona, mas não vamos entrar no mérito disso agora, não é o caso, não é a pauta principal. Então ela estaria acumulada, essa energia, no cóccix ou no umbigo. Né? Quando essa energia ela é desperta, ela é despertada através de técnicas, meditações e etc e tal, palavras, né? Esse nível de consciência da pessoa supostamente se eleva. Esse fluxo de energia, então, que estava acumulado, se eleva pela coluna cervical, penetra nas terminações nervosas e inunda o cérebro, né? E aí vai ativar um outro ponto de energia, que eles vão chamar de chakra, que fica na testa, né, entre as sobrancelhas, também chamado de a terceira visão. Esse daqui nos diz que uma vez desperta essa energia do Kundalini, que está em todas as pessoas, e ativando esses chakras, né, esses pontos de energia, e as terminações nervosas inundando o cérebro com essa carga de energia, faz com que você tenha o poder da clarevidência, de antecipar o futuro, de ver o futuro, né, de antecipar coisas. Não estou falando de uma previsão tosca. Amanhã vai chover, você vê lá o mapeamento da meteorologia, você consegue prever se vai chover ou não. Mas eu estou falando de algo assim que você não teria recursos naturais para prever, algo de cunho sobrenatural, né? Então essa seria a clarividência ou a premonição, nós podemos chamar de profecia. Tanto faz o nome, tá? A questão é o fato que está por trás de tudo isso. O que tem de verdade por trás desse manto? É isso que eu quero poder apresentar para vocês com sabedoria, né? Então parece que a capacidade perceptiva da pessoa, quando atinge esse potencial, esse satori, né, esse nirvana, ela é potencializada, ela é expandida, né, é ampliada. E tem capacidades então de prever inclusive o futuro, a clarividência. Por isso que é chamado também, esse pontinho aqui é chamado também da terceira visão. É você enxergar aquilo que os seus olhos não enxergam. Nós vamos observar, à luz da Bíblia, que muitos profetas acertaram coisas extraordinárias, né? Acertaram o nome de pessoas, cidades, o que iam fazer com 300 anos de distância. A gente vai falar brevemente por isso, hoje também. Então o que é o tempo? Vamos primeiro calcular tempo? Para nós, a nossa contagem de tempo é pautada na rotação da Terra, no seu próprio eixo. Uma rotação, então, equivale a um dia terrestre. É 23 horas, 56 minutos e 4 segundos, a gente arredonda para 24. Né? E então a rotação no próprio eixo, né? Rotação no próprio eixo equivale a um dia terrestre, tá bom? E quando ela faz o movimento de translação, ela orbita em torno do Sol numa órbita elíptica, né? Não um círculo perfeito, mas elíptico, por isso que define as nossas estações, aí é chamado de translação. Uma volta completa então em torno do Sol
vai completar 365 dias. A conta não dá exatamente isso, porque antigamente o calendário era lunar, depois veio o calendário gregoriano, foram feitos ajustes, né? Por isso que hoje, para deixar esse calendário mais redondo, existe um ano bissexto a cada 4 anos. Mas também não é pauta para esse vídeo aqui. Vamos adiante. Então, esse daí é o nosso cálculo de tempo da Terra. Nosso tempo é um tempo relativo. Relativo a quê? A um ponto de referência. Qual é o ponto de referência? O Sol. Então, nossa contagem de tempo, ela parte de um ponto de referência que é o Sol, né? Então, tudo depende da referência que você está calculando o tempo. Quer ver um exemplo disso? No nosso sistema solar mesmo, sempre pautado em dias terrestres, tá? Vamos só a gente entender, porque a gente traz mais para a nossa realidade, né? Um ano em Mercúrio equivale a 88 dias terrestres, né? Porque ele está mais perto do Sol, ele completa a órbita mais rápido. Então, um ano na Terra é 365 dias, mas em Mercúrio, 88 dias. Quer dizer, é uma diferença enorme, né? Então, se nós morássemos em Mercúrio, eu não teria 50 anos, né? Eu teria muito mais, não é isso? Então, Vênus, se você morasse em Vênus, né, um ano lá tem 225 dias terrestres, né? Na Terra, 365. Quanto mais distante do Sol, claro, maior vai ser a órbita de rotação, ou melhor, a translação, e maior vai ser a contagem de tempo. Em Marte, um ano em Marte equivale a um ano e 322 dias terrestres. Aumentou bastante, hein? Júpiter vale a 11 anos. Um ano em Júpiter equivale a 11 anos e 315 dias terrestres. Em Saturno, vale 29 anos e 167 dias terrestres. Em Urano, 87 anos, um ano. Ou seja, a pessoa viveu um ano, morreu, né? Ah, morreu jovem, morreu só com um ano. É, mas depende, se ela morar lá em Saturno, morar em Urano, um ano deu 87 anos e mais 7 dias. E em Netuno, tem 264 anos e 280 dias. Se alguém puder morar assim em Netuno, não ia nem viver um ano, né? Pautar na nossa margem de expectativa de vida. E Plutão, o último planeta do sistema solar, chamado também de planeta anão, ele tem 247 anos e 249 dias terrestres, né? Então o nosso tempo ele é relativo, por isso que a gente chama esse tempo de cronos, de cronologia. É diferente do tempo de Deus, que é o kairos. O kairos de Deus não está pautado e nem fundamentado nas mesmas referências de tempo que nós temos para contar o nosso calendário. Então o tempo de Deus é diferente do nosso tempo, mas o fato é que existe uma linha temporal, né, que Deus não está preso a ela, nós estamos presos a essa linha temporal. Na quarta dimensão que nós vivemos, tem as dimensões físicas, altura, largura e comprimento ou profundidade, né? E temos também a dimensão de tempo, nós sentimos a questão temporal, estamos na quarta dimensão. Mas na dimensão espiritual o tempo já não existe, né? O tempo já não existe. Então o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Se pudéssemos então antecipar o futuro, conseguíssemos romper essa linha de tempo e alcançar o tempo do futuro, que é o Kairos de Deus, saíssemos dessa esfera do Cronos e alcançássemos o Kairos de Deus, nós conseguiríamos enxergar o futuro, prever o futuro, né? Saber o que vai acontecer, né? O homem seria capaz disso? À luz da Bíblia, sim. A Bíblia diz que sim, que nós podemos fazer esse tipo de coisa. Mas será que todos nós temos esse mesmo potencial? Eu acredito que o Espírito Santo que está em nós nos capacita, dentro de tempo, modo e propósito. Não vai te revelar o futuro à toa, não vai revelar para você os números da Mega Sena, né, para satisfação pessoal, mas sempre com um propósito, sempre com o objetivo de Deus. Como explicar então, por exemplo, pessoas que sob hipnose, tem casos assim, viu? Pode pesquisar, pode confirmar. Pessoas que foram hipnotizadas e fizeram regressão de vidas passadas, né? E de repente essas pessoas, elas contam, vamos supor que uma pessoa era alemã e ela diz que ela viveu numa outra vida na Itália. E lá na Itália, ela lembra o nome dela, a data de nascimento, aonde ela morava, aonde ela estudou, a profissão dela. E pasmem, tudo isso foi checado e confirmado. Reencarnação, Daniel? Será que existe isso, né? Será que existe? Tem casos famosos, né, dessas pessoas que narraram detalhes ricos em suas vidas passadas e foi comprovado, né, cientificamente, historicamente, foram lá para ver se o fato realmente tinha acontecido, né, como o caso de Carina Peterson, pesquisa lá, Carina Peterson
e também de Suzanne Taylor, citando alguns exemplos apenas, tá? Então elas lembraram de cidades que elas viveram há mais de um século atrás, deram nomes, detalhes, lugares e tudo mais. E tudo foi incrivelmente comprovado. Os judeus, curiosamente, acreditavam também em reencarnação. Já falei isso em outro vídeo. Os judeus acreditavam. Muitas linhas religiosas orientais também acreditam em reencarnação, assim como os egípcios também acreditavam. De onde veio esse conceito? Da onde eles tiveram essa ideia, né? Já que nas escrituras nós não vemos evidências para chancelar isso, não vemos evidências para corroborar nessa mesma linha de pensamento. Pior, Hebreus 9:27. E como todo homem está destinado a morrer uma só vez. Pronto, a Bíblia disse que o homem está destinado a morrer uma só vez. Se bem que, se a gente vai analisar ao pé da letra, Lázaro morreu duas, né? Ele morreu, ressuscitou, depois morreu de novo, né? Mas nem tudo a gente pode ver exatamente ao pé da letra. Se você quiser achar pelinho em ovo, você vai achar, você vai achar. Então vamos procurar ter uma linha cartesiana, mas também uma linha equilibrada, sem extremistas. Abre a sua mente para que você possa entender. Então como é que nós vamos explicar isso? Esse fenômeno, né, de aparentemente aquela mesma pessoa viveu uma outra vida. Como? Como, né? Será que essa consciência Kundalini, quando desperta na mente da consciência, ela tem a percepção mais ampla do que da vida dela, da essência dela, do passado ou do futuro? Será que ela viajou no tempo? Né? Então alguma coisa está acontecendo aí, vamos um pouco mais. Quando a gente não sabe uma resposta para uma pergunta, normalmente tem pessoas que caem nos extremos. Eu já sei tudo, eu sou bom, eu sou o cara, e qualquer pessoa que conteste a minha opinião, esse daí é burro, esse aí é satanista, esse daí não serve, porque eu sou o cara, eu sei, tenho todas as respostas. Pessoas assim nunca vão crescer. São pessoas medianas, elas vão estar fechadas nesse mundinho e jamais vão crescer, né? Porque nós não somos bons e nem perfeitos. Bom e perfeito é só Deus, né? Nós somos seres limitados, temporais, passageiros aqui. Então, uma coisa interessante. Então a gente vai dizer que é demônio. Então isso daí é a explicação, Daniel, é demônio, né? Ou então a culpa é de quem? Dos alienígenas. Então é demônio ou alienígena. A gente sempre culpa esses dois, né? Quando a gente não tem uma explicação para isso. Mas eu quero ponderar para vocês que antes o Sol, a Lua, as estrelas eram consideradas divindades pelos povos da antiguidade, porque eles não tinham compreensão do que era aquilo. A partir do momento que o homem compreende aquilo, ele vê, puxa vida, o Sol é apenas uma estrela, né, de porte médio que está próximo da Terra. Né? A Lua, né, ela não tem luz própria, ela apenas reflete a luz do Sol. É um satélite natural da Terra. Então o homem passa a compreender melhor e equilibra um pouco mais a sua linha de pensamento. Não é verdade? Isso não cai mais nos extremos. Então nem tudo é demônio, nem tudo é alienígena. Eu não quero dar spoiler para vocês. Perdão, gente, estou com garganta seca hoje. Tá seco aqui em São Paulo, viu? Eu não vou dar spoiler, mas no livro A História de Mitri, né, que nós já escrevemos o tomo 1, já entregamos na mão da editora Planeta, vai ser lançado esse ano, talvez novembro, dezembro desse ano, quem sabe um pouco antes, quem sabe talvez até mesmo na Bienal do Livro, no Rio de Janeiro, né, vai depender aí do planejamento estratégico da editora para isso. Mas nós vamos contar um pouco a respeito disso. Nós vamos trazer uma explicação da onde veio esse conceito, tá? E isso daí tem fundamento bíblico, mas a gente não enxerga, porque estamos muitas vezes cegos. A gente olha tanto dentro, tanto dentro da caixinha que a nossa mente ficou tão limitada, tão engessada, com coisas assim que nos ensinaram errado, com contaminações que nós absorvemos e com achar que sabemos de tudo, né? E talvez isso tenha limitado os nossos horizontes, tenha limitado o nosso olhar. Então nós queremos expandir o seu olhar no mundo espiritual. Tem uma explicação para isso, tá bom? Tem uma explicação, inclusive com esteio bíblico. Mas ao homem não é uma vez só. Sim, ao homem, tá? Depois a gente vai explicar melhor no livro A História de Mitri, não na primeira parte do livro. A primeira parte do livro não vai trazer essas explicações ainda. Vai estar narrando a história, vai ter muitas verdades espirituais, além de muitos conceitos assim da história que vai agregar conhecimento para você, mas no tomo 2, na segunda parte, no final da história, aí sim, né, todas aquelas pontas soltas vão ser juntadas e tudo aquilo que talvez trouxesse dúvida vai ser esclarecido, né? Então na segunda parte sim,
Nós vamos ter, estabelecemos um diálogo ali com a personagem, com o padre, né, porque eu estou escrevendo para público secular, né, e ele vai trazer algumas explicações pautadas na Bíblia para fundamentar algumas dessas coisas. Dentre elas, por que os judeus acreditavam em reencarnação, por que muitas seitas orientais acreditam em reencarnação, por que, né, que os egípcios acreditavam em reencarnação e por que aparentemente pessoas hipnotizadas voltam para outras vidas e trazem uma riqueza de detalhes tão grande. Será que elas estiveram lá mesmo? Né? Será que elas viajaram no tempo? Né? Será que esse tempo foi deformado através do despertar de uma consciência? Vamos um pouquinho mais para adiante. Então, ao despertar dessa energia, nos tornaria mais semelhantes novamente ao que Adão tinha. Então Adão ele tinha uma potencialidade tremenda, 100%, né? Como os profetas também tiverem, né? Então a nossa razão lógica ela é moldada pelo sistema que nos cerca. E esse sistema muitas vezes é limitante. E muitas vezes as pessoas dizem para você, não, isso é impossível, isso aqui não vai dar certo. Não disseram que era impossível algo mais pesado que o ar voar? O avião jamais poderia voar. Disseram que era impossível, afirmaram que era impossível. E hoje o avião voa. Né? Então tem tantas coisas que no passado eram considerados impossíveis, impossível, inatingível. Imagina hoje quando você vê uma imagem holográfica, uma TV em 3D. Sabe, é surreal. Se você contasse isso para alguém na época da TV de válvula, eles iam rir da sua cara. Imagina, a minha TV de válvula, seletor, né? A tela de tubo, você vai dizer para mim que vai ter uma tela fininha, vai ser em 3D, eu vou ver em 3 dimensões, eu vejo branco e preto. Né? Então, muitas coisas a gente não consegue compreender. Mas será que se nós avançássemos o futuro, nós não compreenderíamos mais coisas? Vamos continuar aí devagarinho. Então a nossa lógica muitas vezes ela é moldada pelo sistema que nos cerca, que é um sistema limitado, né, que nos faz crer que nós temos limites. De fato, nós temos. Eu tenho limites, você tem limites. Porém, o grande detalhe, essa fronteira, ela é muito maior do que você possa imaginar. O seu limite vai muito além daquilo que você possa imaginar. Eu, por exemplo, achava que era impossível emagrecer. Eu estava com quase 106 quilos na balança, gente. Daniel estava gordinho. Aí resolvi, falei, quero ver meu filho crescer, eu não posso ficar assim. Me consultei o médico, né? Consultei o médico e me deu todo um tratamento, claro, associado a exercícios físicos, a dieta e tudo mais. E eu consegui emagrecer 22 quilos, né? Hoje eu estou pesando, acho que até mais, né? 82 quilos eu estou pesando hoje. Né? Então ganhei massa muscular, estou com 10% de gordura no corpo hoje. Quando eu comecei o tratamento eu tinha quase 30% de gordura. Então é possível. Eu estou com 50 anos. Né? É possível. Né? Eu consigo, graças a Deus, a capacidade do Espírito Santo e a tenacidade de treino. Eu corro 10 quilômetros na esteira, já participei de corridas de rua, né, da track field, já ganhei até medalhinha. Então, quer dizer, com 50 anos de idade, tem sido o momento mais produtivo da minha vida, onde portas têm se aberto, onde eu tenho escrito com mais inspiração, embora passe lutas, é claro, passe dificuldades como todo mundo, mas nós buscamos recarregar a nossa energia em Deus. Deus ele renova as nossas forças a cada dia, a cada manhã. Então o seu limite vai muito além do que você imagina. Quando eu vejo, por exemplo, apresentações daquele Circo de Soleil, né, é incrível, quando você olha, pô, como é que consegue fazer um negócio desse? Isso parece humanamente impossível e os caras fazem. Então o ser humano é capaz de fazer coisas muito além daquilo que você espera, né? Então você tem o potencial aí. Tem até um livro do Watchman Nee chamado Poder Latente da Alma. Para quem não leu, vale a pena ler O Poder Latente da Alma, que mostra que Adão tinha um poder pleno. E depois, com o afastamento de Deus, com o pecado, esse poder mental, né, poder que nós temos, que Deus nos deu, ele começa a ser reduzido em função do pecado, em função da contaminação, né? Mas nós podemos buscar a purificação, a santidade e aí sim crescer, né? Crescer e ter a nossa mente expandida, como foi com Adão também. Quer ver um outro exemplo? João. Ele teve a visão do Apocalipse, ele viu o futuro. E mais ainda, na visão de João do Apocalipse, ele descreve, ele vai narrar: eu vi, eu ouvi. Então ele teve uma experiência muito sobrenatural ali. Uma experiência muito como se ele fosse transportado para o futuro e Deus estivesse mostrando, olha só o que vai acontecer.
É uma coisa interessante, ele não era um delírio, João não era esquizofrênico, ele não estava delirando, ele estava tendo uma visão genuína. O que aconteceu? Que experiência que João teve que trouxe a ele essa elevação da alma, né? Então hoje as pessoas poderiam renomenclaturar isso e chamar de João desenvolveu o Kundalini, não é? É só estou mudando o nome aqui, mas o que está por trás é a mesma coisa, tá bom? Então os dons, ele viu o futuro. Quer ver um outro exemplo? A destruição de uma grande cidade. Se alguém predissesse, né, que uma antiga e poderosa cidade fosse destruída repentinamente, isso seria impressionante. Mas foi exatamente isso que Deus fez. Usando então um dos seus profetas como porta-voz, está lá em Sofonias 2:13. Estenderá também a sua mão contra o norte, destruirá a Síria e fará de Nínive uma desolação. Nínive era uma cidade poderosa, né? Fará de Nínive e a terra seca como o deserto, né? Está lá em Sofonias 2:13. Profecia. Historiadores descobriram que em 632 a.C., provavelmente uns 15 anos após essa profecia ter sido proferida, né, os babilônios e os medos atacaram e conquistaram Nínive. Atacaram e conquistaram e destruíram Nínive. E uma coisa curiosa também, Deus também especificou que Nínive se tornaria um baldio desolado, uma região árida como o deserto. Isso realmente aconteceu? Vamos ver o que diz a história. Embora Nínive, nas suas imediações, tivessem mais ou menos uns 520 quilômetros quadrados, né, os seus conquistadores não preservaram a cidade. Era comum, quando ele conquistava a cidade, ele preservava a cidade para usufruir da cidade. No caso de Nínive, alguma coisa aconteceu que eles destruíram a cidade completamente, não a preservaram, né, como era de se esperar. E o que dizer então de uma profecia de ossos humanos queimados que foi profetizado 300 anos antes? Olha só, que pessoa ousaria anunciar com tanta riqueza e detalhes algo que aconteceu 300 anos antes? Viajou no tempo, né? Alcançou o futuro. Deus disse, sim, Deus disse. Mas o que essa pessoa tinha de especial para ouvir a voz de Deus a esse ponto? É essa a reflexão que você tem que ter, né? Então olha só, esse profeta deu o nome exato da linhagem, uma linhagem específica de um homem que queimaria ossos humanos no altar, bem como a cidade onde isso aconteceria. Isso vai estar em 1 Reis, no capítulo 13, verso 1 a 2. Eis que por ordem do Senhor veio Judá a Betel, um homem de Deus, e Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. Ele clamou contra o altar por ordem do Senhor e disse: altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá da casa de Davi, mostrou a descendência, tá? Cujo nome será Josias, deu nome, Josias, então, descendente de Davi, o nome Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos, sobre ti queimarão incenso, e ossos de homens se queimará sobre ti. Vai queimar então esse homem, descendente de Davi, que vai se chamar Josias, ele vai queimar ossos no altar, né? Isso realmente aconteceu 3 séculos depois. O que acontece aqui? Segundo a Reis 23, de 14 a 16. Semelhantemente, quebrou as estátuas, cortou os bosques e encheu o lugar com os ossos de homens. E também o altar que estava em Betel, do alto, e fez Jeroboão, filho de Nebate, de que tinha feito Israel pecar. Esse altar derrubou juntamente com o alto, queimado do alto, em pó o esmiuçou, queimou o ídolo do bosque. E voltando e virando-se Josias, olha lá o nome, né, viu sepulturas que estavam ali do norte, mandou tirar os ossos das sepulturas e queimou sobre o altar. Assim profanou, conforme a palavra que o Senhor profetizava, o homem de Deus, quando anunciou essas palavras. Está em 2 Reis 23, 14 a 16. Né? Então olha só que coisa interessante, 2 Reis 14 a 16. Então uma profecia de 300 anos aconteceu. O que aconteceu? Né? Essa pessoa viu o futuro como? Como que ele teve essa clarividência? Ele treinou Kundalini? Ele fez mantras? Ele ficou lá om, om? Não, simplesmente Deus deu. Deus deu. Será que o diabo não conhece alguns mecanismos e também não pode ensinar o homem para que ele faça coisas semelhantes, né, no sentido de enganar a humanidade?
Vamos mais devagar. Fim de um império. Seria incrível se alguém pudesse predizer, né, com perfeita exatidão, que um homem conquistaria uma potência mundial usando uma estratégia pouquíssimo comum. Imagine então você predizer o nome desse homem mais de um século antes do seu nascimento. Deus anunciou, né, que esse homem se chamaria Ciro e daria início à conquista de uma nação, usando como estratégia a secagem dos rios. Vai estar lá em Isaías 44, 27 a 28. Que digo à profundeza, seca-te, e eu secarei os teus rios. Que digo de Ciro, é meu pastor, e cumprirá tudo o que me apraz. Dizendo também a Jerusalém, tu serás edificada, e ao templo tu serás fundado. Isaías 45, 2, presta atenção. E irei adiante de ti, endireitarei os caminhos de torturas, e quebrarei as portas de bronze, e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Né? Então, essa profecia de fato se cumpriu. Os historiadores concordam que isso realmente aconteceu. O exército sírio realizou uma façanha de engenharia para desviar as águas do rio de Babilônia, fazendo com que ele secasse. Né? Além do mais, o exército entrou na cidade de maneira facilitada. As portas estavam abertas e Isaías já tinha previsto isso. Né? Vamos ver o que conta o texto aqui? Esdras de 1:1 a 3. No primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor, né? Pela boca de Jeremias despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Reedificou o templo. Deus usou o ímpio para abençoar o justo. Né? A profecia foi cumprida. Né? Então hoje nós temos uma promessa de Deus. Mateus capítulo 20 diz que nós temos a mesma paga. A mesma paga e a mesma unção. Então a unção que estava lá em Jeremias, em Elias, em Paulo, em Josué, em Moisés, está em você, está em mim. Agora, por que a gente não recebe? Por que nós não temos esse poder, Daniel? Porque estamos contaminados. A gente, em vez de buscar os valores espirituais, a gente busca os valores terrenos, temporais, passageiros. E, em vez de buscar agradar a Deus, a gente busca agradar aos homens, porque a gente quer agradar os homens, a gente interpreta papéis na sociedade para agradar os homens. Né? Queremos mais a riqueza do que a adoração a Deus, desejamos mais poder do que o amor do Pai, buscamos mais a atenção dos homens do que o olhar de Deus. Né? Logo, essas pessoas vão se tornar medianas, vão ser pessoas que agem assim, são, entre aspas, uma espécie de gado na mão desses falsos profetas, na mão desses lobos em pele de ovelha, porque eles olham, mas não enxergam, eles escutam, mas não ouvem, eles estão completamente em trânsito, é um bando de zumbis que simplesmente obedece sem questionar, porque nunca lhe foi ensinado, né, pensar, não foi ensinado a estudar, não foi ensinado a aprofundar na palavra. É muito mais fácil você manipular um povo que é burro, que é ignorante, sem dúvida, não tenha dúvida disso. Daí vem a palavra mentecapto, sabia disso? Então são pessoas mentecaptas, né? Então olha só, mentecapto quer dizer aquele que teve a sua mente cortada, reduzida. Esse é o mentecapto. A Bíblia chama esses, a Bíblia só dá um outro nome, só dá um outro adjetivo, dá um sinônimo para isso, né? A Bíblia chama esses mentecaptos de insensatos ou de tolos, né? Que ouvem a voz dos bodes, né? E seguem doutrinas humanas, seguem doutrinas de demônios, porque não conhecem a verdade. E muitas vezes nem sequer querem aprender a verdade. Quando você vai anunciar a verdade, é assim, não, eu já sei de tudo. Você vai para o inferno, eu vou para o céu. Né? Então, assim fica difícil, né? Então nós temos que usar equilíbrio entre a razão, a emoção e a fé. Como que a gente estabelece esse equilíbrio? Por exemplo, muitas vezes acontece isso comigo também. Eu quero ajudar alguém, né? Vejo alguém passando alguma dificuldade e o meu instinto humano, muitas vezes é paternalista, é de acolher. Talvez seja um dos meus defeitos também, né? De pecar nesses excessos, nesses extremos. Então, eu sinto a dor dos meus irmãos, né? O que eles estão passando, eu quero ajudar. E muitas vezes Deus fala para mim, não, Daniel, não ajuda. Como assim, não ajuda? Mas Senhor, tem que acolher. Se você tem o poder de fazer o bem, diz, passe amanhã, que raio de cristianismo é esse? E Deus me falou algo através de um WhatsApp que alguém mandou para mim, dizendo que se você tentar ajudar a lagarta sair do casulo, além de você matar a lagarta,
você privou ela de se tornar uma borboleta, de poder voar. Então há momentos que você tem que aprender a depender de Deus. Há momentos que você precisa colher aquilo que você plantou, que você vai ter que colher consequências das suas escolhas, porque faz parte do nosso aprendizado. Se toda hora vier alguém te pegar na mão, não, mas olha, tá aqui, olha, faltou, estou repondo, né? Essa pessoa nunca aprende, né? Então, em vez de dar o peixe, melhor ensinar a pescar. E às vezes a gente tem que dizer um não para que aquela pessoa cresça. Né? Nem todo mundo tem maturidade para entender isso. Graças a Deus, muitos têm tido, né? Mas nós precisamos ter essa sabedoria. Isso é a sabedoria, né? Então, senão a lagarta não vai ter. Agora, essa energia existe? Eu lembro que no Kung Fu, eles chamavam de Qi. A energia é Qi. E tinha até uma técnica chamada Qigong. Então, através de concentração, você consegue fazer uma série de coisas. Pode, por exemplo, colocar o braço nessa posição e ninguém consegue dobrar o seu braço. Pode vir 4, 10 pessoas, não vão dobrar o braço feito a concentração certa. Isso daí é sobrenatural? Não, é natural. Né? Realmente você está movimentando um fluxo de energia que eu tenho, que você tem. Nós produzimos energia, lembra disso? Térmica, cinética, acústica, elétrica, nós produzimos energia. Então, através de técnicas de concentração, meditação, você consegue canalizar essa energia que está dentro de cada um de nós e pode direcionar para um local. Por isso que é possível, em técnicas de artes marciais, os grandes mestres quebram blocos de concreto com a cabeça e não se machucam, andam sob pregos e não se perfuram, andam sob brasa e não se queimam. Então, tem ali uma técnica para isso, e é claro, o diabo também usa isso como subterfúgio, facilitando que as pessoas tenham os mesmos resultados com menos esforço, né? Apenas fazendo uma aliança, fazendo um pacto. Então é um poder limitado, é um poder ilusório, né? É como se você passou na faculdade, só que você não fez a prova, alguém foi lá e pagou para você e te deu o diploma. Aquele diploma é falso. Então aquilo que a pessoa está fazendo não é legitimado nem por Deus e nem pelo esforço pessoal dela, mas pura e simplesmente por uma ação demoníaca. Como separar tudo isso? Vamos chegar lá e eu quero que você entenda bem isso daqui. Então, vamos separar o natural do espiritual. Os amigos de Daniel, eles também suportaram as chamas, né? Uma fornalha quentíssima, e suportar a chama não causou mal para eles. Vou ler o texto. Senão, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Olha a ousadia dos amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Então Nabucodonosor se encheu de furor, mudou o seu aspecto e o seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abednego, e falou, ordenou que a fornalha se aquecesse 7 vezes mais do que costumava aquecer. Ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem Sadraque, Mesaque e Abednego para lançá-los à fornalha de fogo ardente. E esses homens foram atados, vestidos com suas roupas, suas túnicas e seus chapéus, para queimar mais rápido, né? E as demais roupas, e foram lançados dentro da fornalha de fogo ardente. E porque falava do rei, porque o que o rei falava era urgente, a fornalha estava sobremaneira quente, que a chama do fogo matou aqueles homens que carregavam Sadraque, Mesaque e Abednego. Na hora que abriram, só o bafo já matou aqueles soldados do rei. E esses 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha de fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e falou, dizendo aos seus conselheiros, não lançamos nós dentro do fogo 3 homens atados? Responderam ao rei, é verdade, o rei, foram 3. E o rei respondeu, eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo sem sofrer dano algum. E o aspecto do quarto é como o semelhante ao Filho de Deus. Jesus está falando, esse era o 4º homem. Então veja bem, Deus ele pode dar essa capacidade para você, tá vendo? De você andar sobre o fogo e não se queimar. Deus pode te poupar disso, né? Mas o diabo engana também. Quando eu fazia parte do engano, eu atravessava uma fogueira, não me queimava. O fogo só acariciava a minha pele ali. Então é outra coisa, né? Então, 4º homem, Jesus. Paulo sobrevive a um apedrejamento. Olha que coisa sobrenatural também. Atos 14, 19 a 21. Sobrevieram, porém, os judeus de Antioquia e Icônio, e que
tendo convencido a multidão, convencer a multidão, ou multidão vai, Maria vai com as outras, né? A multidão, apedrejaram Paulo e arrastaram para fora da cidade, cuidando que estava morto, para ser comido pelos animais lá fora. Tinham certeza que ele estava morto, apedrejamento matava, né? Mas rodeando os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. E no dia seguinte saiu com Barnabé para Derbe, e tendo anunciado o evangelho naquela cidade, feito muitos discípulos, e voltaram para Listra, Icônio e Antioquia. Olha só, Paulo foi apedrejado, imagina que ele devia estar muito machucado, mas no dia seguinte ele já está pregando, né? Esse é o sobrenatural de Deus, né? Só que Estevão foi apedrejado e Deus não o curou, Deus não o restaurou, Deus não ressuscitou Estevão. Então tudo tem tempo, tem modo, tem propósito, né? Para que seus ouvidos possam ser abertos e você ouvir o que Deus tem para você, para que seus olhos possam ver o propósito de Deus na sua vida, para que seu Espírito Santo possa perceber o que vem de Deus e o que não vem de Deus, você precisa de algo chamado purificação, né? Essa purificação na Bíblia vai ser chamada também de santidade. Então, que você você pode chamar de diversos nomes, você pode chamar de eu preciso, Senhor, de discernimento, eu preciso de um dom de Deus, eu preciso saber controlar essa energia, eu preciso libertar o Kundalini, né? Não importa o nome que você vai colocar nisso, o fato é que você precisa, acima de tudo, ter discernimento para ouvir o que vem de Deus e o que não vem de Deus, né? Essa energia está em nós, isso está em cada um de nós, essa capacidade está em cada um de nós. Só que, é claro, com o afastamento de Deus, com o pecado, tudo isso foi reduzido, né? Então, o rótulo, né, o nome que você vai chamar isso, não vai mudar o conteúdo. O fato é que as promessas de Deus se cumprem e Ele tem uma promessa para você, né? Olha só o que diz aqui Josué, olha a firmeza de Josué, Josué 23:14. Eis que vou hoje para o caminho de toda a terra, e vós sabeis, com todo o vosso coração, com toda a vossa alma, que nem só uma palavra falhou de todas as boas coisas que falou sobre vós, o Senhor vosso Deus. Todos vós sobreviveram. Todos vós sobreviveram. Nenhuma delas falhou. O que Josué está dizendo? Deus não falha. Deus promete, Deus cumpre. Mas Deus prometeu para mim, por que não tô recebendo? Porque você fez escolha errada. Deus prometeu para a geração de Moisés que eles herdariam uma terra que emana leite e mel. E por que eles não colheram? Culpa de Deus? Não, culpa deles que fizeram escolhas erradas, que quiseram apedrejar Moisés que o acolheu, né, que murmuraram contra Moisés. Então as suas ações, é claro, refletem aquilo que você vai colher, sem dúvida nenhuma. Então não adianta você dizer que você quer discernimento se você é fofoqueiro. Não adianta você dizer que você quer poder e autoridade se você não estuda a palavra de Deus, se você não ora, se você não jejua, se você não honra a sua liderança. Não adianta você dizer que você ama Deus e você dá para Deus a esmola, porque Deus está vendo no seu coração. Então você vai sempre ser mediano. Desculpa, com todo respeito, queridos, vai ser entre aspas aqui, tá? Vai ser gado, nunca vai ser ovelha. Ovelha segue o pastor, não importa onde o pastor esteja, a ovelha segue o pastor, né? A ovelha suporta o peso do cajado, suporta a exortação, né? Não vai buscar palavras que acalentam o seu espírito, né? Uma grande tempestade está se aproximando de nós, uma grande tempestade. Segundo o cronograma do satanismo, talvez em meados de setembro de 2018, segundo o cronograma, se Deus permitir, tá? Porque quem está no controle da história é Deus, não é o capeta, né? Mas se Deus permitir, agosto de 2018 o bicho começa a pegar aí. Uma grande tempestade se aproxima. Você então tem que ter a mesma atitude com relação às profecias bíblicas. Se tudo que Deus falou se cumpriu, Deus já deu um spoiler para nós de como vai ser o final da história. Como você assistiu um filme já sabendo o final dele, eu já sei como é que vai acabar. Olha só aqui o que diz a palavra de Deus em Isaías 55, 10-12. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não voltam, mas regam a terra e fazem produzir e brotar e dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será minha palavra, que ao sair da minha boca ela não voltará para mim vazia. Tá vendo? Deus prometeu e vai acontecer. Não voltará para mim vazia. Antes fará o que me apraz. Prosperará aquilo para quem enviei, porque com alegria saireis em paz e sereis guiados. Essa é a promessa para você. Com alegria saireis em paz e sereis guiados, se estiver no centro da vontade de Deus. Fora disso, você está perdido. Você vai ficar aqui para o derramar das taças, da ira de Deus, no dia do Senhor. Momento de trevas e densas trevas. É bom que você não esteja aqui. Eu não quero estar.
Isaías 46:10. O que anuncia o fim desde o princípio. Deus já está dizendo. Eu já estou dizendo como é que vai acabar essa história. Desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam. Que eu digo, o meu conselho será firme e eu farei toda a minha vontade. O Apocalipse vai acontecer, você não vai escapar, não vai retardar isso. Porque a Bíblia diz que a dia, a mesa, a hora, o lugar, está tudo certinho. Não vamos mudar. Então, o que nós temos que tirar dessa conclusão? Esqueça a mistificação, tá? E saiba que sim, existe uma força dentro de cada um de nós. Eu vou renominar essa força. Ela é Espírito Santo. Esse é o Espírito Santo. Você pode chamar de Satora, de Kundalini, de o que você quiser de Ti, mas nós temos o Espírito Santo, que nos ajuda nas nossas fraquezas, que nos dá força onde nós não temos força. Esse Espírito Santo que nos guia, que nos orienta, que enxuga as nossas lágrimas, que nos consola. Todos nós temos. Só que para que você tenha acesso à plenitude desse Espírito, você tem que ter uma vida de santidade. Procurar ter santo, eu sei, só Jesus. Né? Mas nós temos que procurar ter uma vida de santidade. Né? O pecado tem que te incomodar. Fale a verdade, que quando você não fala a verdade e você mente, né? Você represa, eu já falei isso no vídeo passado, você começa a gerar angústia dentro de você, aquele engolir sapos. Né? Então, fale a verdade. Né? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então tem um preço falar a verdade. Tem, as pessoas vão te olhar torto, não vão gostar, as pessoas vão se afastar, mas quem é teu amigo vai ficar. Quem realmente Deus colocou do seu lado vai permanecer do seu lado. Né? Não tem mimimi entre amigos de verdade. Então se tem mimimi é interesse, se tem mimimi é inveja. Então Deus vai purificando, vai selecionando as pessoas ao seu redor, dê graças a Deus por isso. Né? Então, nós estamos voltando para casa, esse é o fato, que estamos voltando para casa, né? Onde não haverá mais dor, nem sofrimento, nem fome, nem frio, nem medo. Esteja pronto, Jesus está voltando, né? Ele vem te buscar. E que você possa usufruir um pouco aqui na terra do que é realmente ser um cidadão dos céus. Né? Então, usa a sua energia para o bem, usa a sua inteligência para o bem, usa os seus recursos para o bem, se dedica às coisas que fazem bem para você e para as pessoas ao seu redor. Né? Então, se a Kundalini, né, essa energia que fala aí, que lhe desperta a mente, eu posso dizer para você que o Espírito Santo te eleva a sua consciência. O Espírito Santo dentro de você, uma vez trabalhado, uma vez assim exercitado, uma vez colocado em prática, expande os seus horizontes de consciência. Deus pode te mostrar sim alguma coisa que vai acontecer no futuro. Deus pode te mostrar sim em fazer com que você entenda melhor o seu passado. Deus pode te orientar melhor o que fazer no presente, porque é o Espírito Santo que habita em nós que nos guia. Então não importa a nominação disso. O diabo ele tenta camuflar, ele tenta imitar os valores de Deus, mas são valores muitas vezes contaminados. Então a origem, a fonte é só uma, é Jesus. Não adianta você correr através de livros paralelos, de literaturas paralelas, orientais ou esotéricas. Isso daí não vai trazer em você o despertar que só Cristo pode trazer, né? Porque ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão através de mim. Então nós só chegamos a Ele através do Filho. E que você honre o Filho e que você esteja preparado. Ele está voltando para nos buscar. Que Deus te abençoe e te guarde.